Olá, prezados, estamos mais uma vez aqui gravando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje falaremos sobre a lição de número 10, que vai ser estudada no dia 7 de setembro de 2025 e tem por título A Expansão da Igreja. Como eu sempre falo, este vídeo, este resumo da Escola Dominical, ele não substitui o estudo sistemático e semanal da lição. O objetivo é incentivá-lo a participar da Escola Bíblica Dominical lá na tua igreja. E se você for de Uruguaiana, eu te convido a vir para a Escola Dominical no nosso templo sede às 9 horas no domingo. Eu peço que você leia os comentários da revista, faça a leitura bíblica em classe, leia as referências bíblicas e o aprendizado será muito melhor. Inscreva-se neste canal, clica no joinha e compartilhe com alguém que ama a palavra de Deus, em especial a Escola Bíblica Dominical. Pois bem, meus queridos, nós vamos então para a nossa lição de número 10. Nós temos aqui em mãos a revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre, né? Vamos falar sobre a lição de número 10. O nosso texto áureo, ele diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Atos capítulo 8, versículos 4 e versículo 5. Depois nós temos a verdade prática que diz assim: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Uma verdade que não pode ser ignorada. Pois bem, a leitura bíblica em classe, ela está em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 8, ou seja, Atos capítulo 8, dos versículos 1 ao 8, e depois do mesmo capítulo, do versículo 12 até o versículo 15. E nós, já de início, vemos aqui um texto muito importante, no versículo 1. A parte B diz assim, ó, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Logicamente, esse todos não é toda a igreja. A igreja já tinha um número elevado de pessoas, mas Deus chamou pessoas, como nós vimos nas lições passadas, os 7 diáconos, né? E outras pessoas que tinham o desejo de pregar o evangelho, de levar as boas novas a outros lugares. Porém, eles estavam todos em Jerusalém. E aconteceu que a perseguição, a grande perseguição devido à morte de Estevão e, posteriormente, então estas pessoas foram, de certa forma, forçadas a sair. Deus usou desta circunstância para dispersar a igreja, logicamente não toda a igreja, como eu já falei, mas muitas pessoas com esse desejo de evangelizar, a levar o evangelho a outros lugares. O versículo 4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, está também no nosso texto áureo. Aonde eles iam anunciando a palavra de Deus. Eles não perdiam a oportunidade de falar de Jesus. O versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Filipe foi especificamente a Samaria e ali ele pregou o evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver também que Filipe, ele fazia sinais em nome de Deus, curas aconteciam, paralíticos, coxos andavam, né? E também ele pregava acerca do reino de Deus. Pessoas ali se batizavam nas águas, né? Tanto homens quanto mulheres. As pessoas aceitavam o evangelho e já passavam pela experiência do batismo por imersão em águas.
Então, nós temos esse texto aqui maravilhoso que fala sobre a dispersão da igreja e, consequentemente, o ide de Cristo sendo realizado através da igreja primitiva. A introdução desta lição, ela é muito importante porque fala da igreja primitiva que, em meio às perseguições, não recuou diante das dificuldades. Pois bem, irmãos, nós vimos na semana passada que Estevão foi apedrejado, foi morto, e o texto diz que homens, né, amigos, pessoas da igreja ali, sepultaram Estevão. E ali fizeram um grande pranto, né? Varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Mas esse pranto não limitou a ação da igreja. Eles continuaram pregando o evangelho, tendo no seu coração que fazer a vontade de Deus era maior, é maior do que qualquer sofrimento, perseguição que nós passamos. Isso não desestabilizou a igreja, mas incentivou a igreja a ir adiante. Então, nesta semana, nós vamos estudar sobre a igreja que foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Jesus havia predito em Atos capítulo 1 e o verso 8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. E como Deus não perde tempo, não perde oportunidade, e no seu tempo ele age, nós vemos então que isto aconteceu. E não podia ser diferente, né? Eles foram levar a palavra do Senhor. O primeiro tópico tem como título a igreja diante da perseguição. E a sinopse desse tópico diz assim: mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. O que nós vamos entender desse tópico? Como os irmãos sabem, é apenas um resumo do que já está escrito. Mesmo perseguida e dispersada, uns ficaram em Jerusalém, os apóstolos ficaram em Jerusalém, depois Pedro e João foram enviados a Samaria, mas eles precisavam permanecer em Jerusalém devido à igreja, que era já grande, tinha um bom número de pessoas e precisavam ser atendidas. Mas perseguida e dispersada, várias partes receberam pessoas que conheceram o evangelho. Essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Que maravilha nós lermos esse texto e encontrarmos esta conclusão do escritor desta lição. Porque muitas vezes acontece de alguém tomar a frente, de levar o evangelho a outros lugares, lugares missionários, longe do seu país, longe da sua igreja, e simplesmente se desligarem. Mas esta igreja nos dá um grande exemplo de organização. E ela não se fragmentou, ela não se desuniu, ela permaneceu unida e forte. Como já dissemos, apenas continua forte aqueles que estão unidos. Né? Também, um de seus membros queridos, que é o Estevão, ilustres, havia sido morto, mas isso não calou a igreja, nem tampouco impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Às vezes, a dificuldade é tão grande, a dificuldade é tão desanimadora que a igreja para, a igreja se reclusa dentro dos templos e permanece ali apenas cultuando a Deus, cultos apenas para os cristãos, sem levar a palavra de Deus, mas aqui o exemplo da igreja primitiva é um exemplo de que as dificuldades não pararam a igreja.
É um exemplo de que, mesmo com perseguição, a igreja continuava cumprindo com o seu propósito. E é isso que nós continuemos a fazer. Precisamos continuar a fazer para que o evangelho de Jesus Cristo ele seja pregado em todos os momentos. Vamos para o tópico 2, que diz assim o seu título: A Igreja que Evangeliza. A sinopse diz assim: a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. O versículo 4, retorno a ele, diz assim: os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Era uma igreja extremamente evangelizadora. Eles tinham esse desejo, eles permaneciam com o Espírito Santo lhes impulsionando a cumprir com o ID de Cristo. Essa igreja estava focada na palavra de Deus. Nós vemos que no texto áureo, no versículo 5, diz que Filipe, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Jesus é o centro do cristianismo, é o centro do evangelho. Ele precisa estar no centro das nossas ações e Filipe cumpria isso com responsabilidade. Então, os cristãos que foram espalhados não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. Eles estavam sempre indo e fazendo discípulos. Há poucos dias eu usei esta metáfora de alguém que entende o evangelho, que entende o ID de Cristo, porque no original dá-se a entender que o grego está dizendo indo fazei discípulos. É muito mais fácil nós entender esta forma do que ide e fazer discípulos, porque ide parece que é um mandado e nós sabemos que o ser humano, ele muitas vezes não aceita ser mandado, mesmo que seja através da palavra de Deus. Mas quando nós entendemos, conforme o original, indo fazer discípulos, eu usei a metáfora do seguinte: se nós vamos andando no caminho e levamos um alforje, um recipiente cheio de sementes, e nós vamos caminhando e vamos semeando, jogando a semente. E na volta nós vamos encontrar talvez sementes já brotadas, outras que já estão dando seu fruto e tantas outras formas que poderemos encontrar esta semente no retornar. Então é desta forma que nós devemos levar a palavra de Deus. Em todos os momentos, estar fazendo a vontade do Senhor, que é pregar o seu evangelho a toda a criatura. Se queremos evangelizar com êxito, nós precisamos ter o poder do Espírito e estar centrados na palavra de Deus. De nada adianta nós levarmos qualquer outro assunto, nos colocarmos à disposição de levar algo para alguém, mas não levar Cristo, de nada adianta. Às vezes nós fazemos ações sociais, fazemos cultos ao ar livre, levamos ajuda para pessoas, mas se nós não levar Cristo, de nada adianta o nosso esforço. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro da sua pregação. Volto a esse assunto. Nada substitui Cristo. Nada substitui a cruz. Nós precisamos pregar Jesus. É Ele que faz a diferença na nossa pregação. Não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra de Deus. De nada adianta, meus irmãos, nós traçarmos estratégias que não vêm de Deus, sem o direcionamento de Deus, sem a orientação do Espírito Santo. Nós precisamos ter a palavra e buscar em Deus as estratégias que Ele mesmo
vai nos dar para que a sua palavra alcance os corações. O tópico 3 tem por título a igreja que dá suporte à evangelização. A sinopse diz assim: a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. E nós vamos ver que em Atos 8,14, esta passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Como diz o escritor aqui, não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Uma igreja que envia missionários sabe da responsabilidade que tem para com aqueles que estão em outro país, em outro estado ou em outra cidade. Eles precisam de apoio, eles precisam de oração, eles precisam de incentivo, eles precisam de um conselho, de uma palavra, de uma base. A sua base é a igreja que envia. Então, uma igreja que envia missionários, ela precisa ter estas responsabilidades, e é o que nós encontramos na igreja primitiva também. Depois, vendo os apóstolos que necessitavam de ajuda, eles enviaram Pedro e João, que foram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, completando o discipulado desses novos crentes. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito, porque eles vivenciaram isto no Pentecostes. Eles sabem a diferença que faz uma vida com Deus sem o Espírito Santo, ou seja, sem ser batizado com o Espírito Santo, e uma vida com Deus batizado com o Espírito Santo. Eles queriam que esta experiência não ficasse somente com eles, mas com todos aqueles que recebiam Cristo nas suas vidas. Esta visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Não resolve, nós só apenas pregar a palavra de Deus e mantê-los na igreja, bem edificados pela palavra, com conhecimento, com base bíblica, tudo. Mas a experiência do pentecostalismo, ela é necessária para que estas pessoas tenham experiências além de uma vida normal na presença de Deus. Eles precisam ter experiências com o Espírito Santo. A conclusão desta lição diz assim: nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Muito bem, meus queridos, encerramos mais uma lição, a lição de número 10 da nossa revista da Escola Dominical, terceiro trimestre de 2025. E para nós é uma alegria ter você conosco, ouvindo, assistindo e sendo edificado pela palavra de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo.